Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Segunda-feira maravilhosa, segunda-feira especialíssima para nós cristãos católicos, porque hoje nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, o nosso sinal, né? Sinal de salvação para nós cristãos. Como é que você está, Fernando? Boa tarde. Ótimo, Drica, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha. Brasil Cristão, chegando, segunda-feira, o barquinho já ancorou. Começamos a semana, Brasil Cristão. E não podia ser melhor, nós vamos falar a respeito da mensagem da cruz. Esse é o tema do programa de hoje, a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo escreve em uma de suas cartas e diz assim, os gregos querem sabedoria, né? Outros, mas eu prego Cristo crucificado. Cristo crucificado. Loucura para uns, né? Insensatez para os outros, sabedoria de Deus, Drica. E para a nossa salvação. Salvação. Né? Tire a cruz da nossa vida e não temos mais nada, não é? Porque é ela que marca para nós, né, que é a salvação de que Jesus Cristo veio nos trazer. Ela que é o sinal, foi nela que um Deus se entregou, deu a vida, jorrou o seu sangue, nela que ele encerrou ali, que ele venceu a morte e nos deu a vida, esta vida nova. Né? A graça da vida eterna nos é possível graças a essa cruz. Cruz que nós devemos sim amar, não é? E venerar, por isso hoje a igreja celebra e exalta esta cruz que é santa e que veio para salvar cada um de nós. A gente precisa olhar para a cruz, além de um madeiro, sim, não é? E ver nela ali o sangue vertido das chagas de Cristo, sim, e a nossa salvação. Eu acredito, Drica, que nós precisamos voltar a permitir que esta cruz, que ela também nos escandalize, permitir que ela nos choque. Infelizmente já caiu, né, no nosso inconsciente coletivo, vamos dizer assim. Nós já estamos acostumados com a cruz, acostumados com o madeiro. Mas eu queria usar uma imagem para chocar você. Você já parou para pensar se nós começássemos já agora, de uma hora para outra, a carregar uma correntinha com uma cadeirinha, ao invés de uma cruz, uma cadeirinha elétrica? Já parou para pensar que chocante isso seria? Já parou para pensar se nós começássemos a pendurar um símbolo de uma cadeira elétrica em alguns lugares? Que chocante, que horrível. Por quê? Porque muitas pessoas morreram ali. Porque é um instrumento de tortura. Porque é um instrumento terrível. Mas quando Nosso Senhor abraçou o madeiro, a cruz era exatamente isto. Um símbolo de maldição. Maldito aquele que for pregado no madeiro, dizia já a Escritura. Era punição para bandidos, era punição para os piores. A pior das punições, não é? A pior das punições, Drica. O bandido tinha que ser muito bandido, tinha que ter cometido um crime muito grave para ser punido com a morte de cruz, porque a morte de cruz, ela não é só a morte em si, ela tem a vergonha, não é? Tem o peso, tem o caminho, tem a humilhação, tudo aquilo que traz a morte de cruz dentro daquele contexto que Cristo morreu. E hoje nós somos convidados a olhar para essa cruz e perguntar o que ela está dizendo para mim. O que a cruz de Cristo hoje diz para você? Será que o mundo está olhando para a cruz? Nós cristãos, né? Vamos ficar aqui dentro. Nós estamos olhando para a cruz, estamos ouvindo essa cruz falar conosco, essa cruz está significando algo para nós? Por isso, o nosso tema de hoje é a mensagem da cruz, porque ela fala, ela grita. É a grande mensagem de tudo aquilo que nós falamos enquanto cristãos, a mensagem da cruz, a gloriosa mensagem da cruz. Porque, de fato, é nela que o próprio Deus toma aquilo que de pior aconteceu conosco, ele toma todo o mal, todo o pecado e suas consequências, tudo aquilo que destruiu o projeto original. E fez isso na qualidade de Deus que é capaz de fazer, de recolher num único ato o ontem, o hoje e o amanhã, a história toda da humanidade. Ele
puxa, e é interessante, ele mesmo diz que quando o Filho do Homem fosse exaltado, fosse levantado como a serpente levantada no deserto, ele atrairia, aí é interessante, a nossa tradução diz assim, Drica, atrairia todos. Mas na Vulgata, a tradução é atrairei tudo a mim. Tudo. E esse atrair tudo toda a criação, todo o pecado da humanidade, ele foi levantado, ele atraiu tudo para si e naquela cruz ele destrói. E o mal não é mais a última resposta. Nós tivemos um dia maravilhoso ontem, Sim. que nasceu, que tem tudo a ver com a exaltação da Santa Cruz. Sim. Nós vimos a história aqui na quinta-feira passada, né, Drica? Exatamente. Nós fizemos o grupo de oração, não é? Exato. A Maria do Rosário esteve conosco contando a história da devoção às mãos ensanguentadas de Jesus, que é a devoção ao precioso sangue de Cristo, a devoção ao Cristo crucificado, ao Cristo da cruz, não é? E ontem nós tivemos o dia inteiro aqui de evento das Mãos Ensanguentadas de Jesus, lindos. Foi o 7º encontro das Mãos Ensanguentadas de Jesus e foi uma coisa linda, né? Exato. Maravilhosa, muito tocante. Eu ouvi hoje da diretora que Deus estava ali naquele lugar. O que é interessante, Drica, é justamente isso. Cristo ressuscitado, uma vez morto, não morre mais, torna presente o sacrifício em cada sacerdote, na pessoa do sacerdote. O sacerdote faz isso na pessoa de Cristo. Então, é Cristo ressuscitado, presentificando a sua paixão. Então, as mãos ensanguentadas de Jesus são as mãos de Cristo ressuscitado, que pelo sangue derramado de modo perpétuo, toca na gente hoje. E é isso que tem acontecido aqui na nossa casa. E nós vamos falar também sobre esse evento de ontem aqui no programa de hoje. Nós queremos a sua participação, ligue para nós e participe conosco, não é? Como é que você venera a cruz? Como é que é a sua relação com a cruz? Como é que você enxerga isso? 1938719620, vem participar conosco, nosso call center. E temos também o nosso WhatsApp que está à sua disposição, 19997169915. Temos convidados hoje, né, Fernando? Vamos começar então, ó. A nossa sala está posta, porque daqui a pouquinho vão chegar convidados especialíssimos aqui para nós. Enquanto isso, nós vamos receber o nosso primeiro convidado. Exatamente. Nós vamos receber aqui conosco, vai falar conosco através do Skype, o querido amigo Padre Bruno do Espírito Santo. Padre Bruno, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Brasil Cristão. Muito boa tarde, Drica. Boa tarde, Fernando. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, sobretudo num dia tão especial como hoje, né? Que nós celebramos a exaltação de Nosso Senhor sobre toda a criatura no céu, na terra, né? Então, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande alegria. Saudações também a todos aqueles que nos estão acompanhando pelos meios de comunicação, pela TV. Um grande abraço em Cristo. É uma alegria para nós também recebê-lo mais uma vez aqui, não é? Seja sempre muito bem-vindo, Padre. E hoje, com esse tema muito especial para nós cristãos, é um dia de nós pararmos um pouquinho e refletirmos de fato sobre a cruz. Padre Bruno, eu vou começar aqui então com o senhor, pedindo que o senhor fale para nós sobre essa mensagem da cruz, diante desse dilema que vivemos, que é o mal que está no mundo, não é? Como é que é isso? Fale para nós um pouquinho sobre essa relação. Isso, em primeiro lugar, Drica, como você bem mencionou aí, o mal ele é sempre um mistério. O que São Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, que é o mistério da iniquidade. É um mistério, portanto, que não existe uma explicação humana, filosófica, que possa dar uma resposta definitiva a esse mistério do mal na vida humana, né? É verdade que, do ponto de vista da filosofia, nós sabemos que o mal não é uma substância, ou seja, não é um ser. Mas, contudo, nós sabemos que, do ponto de vista moral, espiritual, ele é uma eficiência, né? Essa força que
causa realmente tanto sofrimento para tantas pessoas nesse mundo. Então, o mal, em primeiro lugar, é um grande mistério que todo o Antigo Testamento, nós vemos sobretudo no livro de Jó, ele tenta resolver esse mistério, né? Então, o mal, em primeiro lugar, é um mistério, o mistério da iniquidade, que Jesus dá uma resposta à sua vitória. Então, Padre Bruno, nós estamos tendo um problema no áudio. Eu não sei se é por causa do fone, ou se o senhor tem como tentar sem o fone, com outra captação, só para ver se melhora um pouquinho o som. Como o senhor preferir, vamos ver se a gente melhora um pouquinho. Sim, vamos ver aqui se eu trocando a... Maravilha. Então, para você que está em casa, nós estamos falando hoje sobre a exaltação da Santa Cruz. Conosco está participando o Padre Bruno do Espírito Santo, da Congregação dos Legionários de Cristo. Padre Bruno, que já é conhecido aqui do Brasil Cristão, ele foi um dos organizadores do Congresso de Patrística, e já participou aqui conosco falando a respeito do senhorio de Jesus, durante aquele seminário que nós fizemos de vida no Espírito Santo. E hoje nós estamos falando a respeito da mensagem da cruz, nesse dia da exaltação da Santa Cruz. E essa primeira grande questão colocada aqui pela Drica é a cruz de Nosso Senhor como resposta ao problema do mal no mundo. A pergunta que de geração em geração ecoa, né? A pergunta é a seguinte: Deus é bom, sumo bem, todo-poderoso. Sendo bom, sendo todo-poderoso, criou todas as coisas. Tudo que existe vem de suas mãos. Ele do nada criou o ser. Mas o mal está presente no mundo de algum, né? Isso é experiência humana de todos os tempos. O mal nos atinge. E aí nós perguntamos, por quê? Como é possível, diante de um Deus bom, diante de todas as coisas sendo criadas por este Deus bom, como é possível o mal ser parte dessa experiência humana, experiência das criaturas? E Jesus, na sua cruz, é a resposta mais sublime, a resposta mais alta, né? E é isso que o Padre Bruno está nos ajudando aí a responder nesse primeiro bloco. Vamos ver se está melhor agora, Padre, o áudio. Aqui. Caiu, será, diretor, a conexão com o Padre? Padre Bruno! Querido, está aí ainda? Me escutando? Tá aí, Padre. Voltou? Vamos voltar aqui com a imagem, então, do Padre? Não? Isso. Não ainda? Não ainda, Fernando. Agora que eu ouvi. Acho que até o nosso ponto aqui tá com probleminha também. Nós vamos ter no nosso segundo bloco, né, a presença do Padre Eduardo, a presença da Irmã Luísa conosco, fazendo nós vamos fazer uma retomada aqui, vamos fazer uma retrospectiva de toda a bênção que foi o dia de ontem, toda a maravilha que foi o dia de ontem. O sétimo encontro, né, das mãos ensanguentadas de Jesus. Um dia de bênção. Vamos retomar então com o Padre Bruno. Padre Bruno, boa tarde de novo. Vamos juntos? Boa tarde, Fernando. Acho que melhorou. Agora, espero que estejam escutando melhor. Melhorou. Ok. Então, Padre, o senhor pode retomar de onde o senhor estava? Sim, falávamos sobre esse mistério do mal, esse grande mistério do qual nós não temos uma resposta definitiva, contudo, temos sim a resposta do nosso Senhor. O mistério do mal nós vamos somente entender melhor quando estivermos na vida eterna junto com o nosso Senhor. Agora, nessa vida presente para nós, continua sempre uma incógnita, né? Um desafio que nós podemos entender um pouquinho melhor contemplando a vida de nosso Senhor, a sua ação nesse mundo, que também foi ação de sofrimento, né? E lembrando que nós formamos parte
dessa igreja militante. A igreja que está aqui nesse mundo, ela combate o mal, ela combate a morte, combate o pecado. Portanto, eu diria, em certo sentido, connatural aos membros dessa igreja militante o sofrimento. Todo soldado, né, que está em pé de guerra contra esses inimigos, o mal, a morte, o pecado, pois também sofre, né, na sua carne. Portanto, o mistério do mal se entende melhor justamente na festa de hoje, né, que é como uma preparação para a grande festa que nós celebramos na Páscoa, celebraremos no próximo ano, nas festas pascais, dessa vitória da cruz de Nosso Senhor. Padre Bruno, eu queria perguntar para o senhor, sabendo que o senhor é um grande especialista em Santo Agostinho, como é que Santo Agostinho respondeu essa questão do problema do mal? Porque era, de fato, até hoje, em toda geração, se faz essa pergunta: como é possível que um Deus bom, que criou todas as coisas, permita que coexista também, no meio da criação, a realidade do mal? Então, como é que ele responde essa pergunta? Porque acredito que Santo Agostinho, aí, nesse pensamento, ele é recordado pelo próprio Santo Tomás de Aquino, mas ele ele trouxe um entendimento todo novo a seu tempo, não é verdade, Padre Bruno? Como, por exemplo, a pandemia, né, Fernando? Por se Deus é bom, por que existe a pandemia? Por que as pessoas estão morrendo? Por que existem guerras e todas essas coisas? Sim, sem dúvida, certamente. Para Santo Agostinho, essa foi uma das grandes perguntas de toda a sua vida sobre o problema do mal. Lembremos-nos que ele começa a sua caminhada pela busca da verdade, justamente fazendo parte desse grupo dualista, que eram os maniqueístas, que era uma seita, né, pseudo-cristã, que colocava, né, dois princípios filosóficos, ontológicos, do bem e do mal, como coexistentes e como coeternos. E Santo Agostinho, estudando, lendo, investigando, durante a sua juventude, ele se deu conta que não era possível que o mal, né, tivesse o mesmo poder, tivesse a mesma força do que Deus que é bom, né? Se Deus é infinito, se Deus é todo-poderoso, onipotente, como é possível que exista o mal? E que o mal, como queriam esse grupo dos maniqueístas, queriam que fosse eterno e também coexistente com Deus, com um Deus bom, né? Então essa foi uma das grandes dúvidas de Santo Agostinho no começo da sua conversão. E uma das coisas que o ajudou a entender esse mistério, em primeiro lugar, é essa divisão clássica que nós temos, inclusive na teologia, quando estudamos a teologia, que é distinguir entre o mal de culpa e o mal de pena. Então, o mal de culpa seria, em outras palavras muito simples, pois o pecado. Deus não quer o mal do pecado. Contudo, né, assim como, por exemplo, nós vemos nas sociedades, ou até mesmo nas famílias, nos sistemas jurídicos, políticos, quando um mal é cometido, quando existe esse mal de culpa, existe também uma pena que restaura essa ordem, essa justiça, essa proporção devida à pena, né? à culpa, desculpem. Então, Santo Agostinho, meditando sobre isso, que Deus não quer o pecado, mas sim, Deus é justo, né? Que ele corrige com amor, como assim um pai de família que ama seus filhos, uma mãe de família que tem esse carinho, esse interesse por seus filhos, corrige para curar, para sanar, né, essas feridas interiores que todo ser humano traz pelo pecado. E isso foi um pouquinho o evangelho do domingo passado, né, que falava da correção fraterna. A correção, em um momento, parece doer muito, mas depois causa uma cura interior muito grande, né? Esse é o remédio do perdão. Se grande é o mal, maior ainda
é o perdão de Deus, né? Então, meditando nessa verdade da nossa fé, que o perdão é superior ao mal, né? O perdão de Deus, sobretudo em Cristo Jesus crucificado, restaura as nossas feridas interiores, né? Cria em nós uma obra nova, nos converte em novas criaturas que nascem justamente desse poder redentor da cruz, do sangue de Jesus derramado na cruz, né? Então, essa foi a meditação que fez Santo Agostinho. Ele conta no livro 7º das Confissões como ele meditava durante esse tempo de crise forte na vida dele, nesses grandes juízos de Deus, né? Que não quer o pecado, mas na sua misericórdia e na sua justiça, ele é capaz de perdoar para outra vez restaurar essa ordem que foi quebrada, que foi desestruturada pelo pecado do homem. Então, isso é uma das grandes meditações que acompanhará Santo Agostinho durante toda a sua vida, durante toda a sua existência. Padre Bruno, nós vemos, né, nos últimos séculos que a mensagem da cruz ela não é uma mensagem muito atraente para o mundo moderno. E até dentro da igreja tem se pregado um Cristo sem cruz, né? Um Cristo até mesmo com um certo ateísmo. Parece um absurdo isso que eu estou dizendo, mas estamos chegando nesse ponto. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, é possível pregar um Cristo sem a cruz? Não é? Por que a sociedade, o que todo mundo busca esse bem-estar, essa comodidade de interior, né? Fala-se em bem-estar social, em todo mundo ficar numa paz, né? Mas Cristo, quando ele disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer foi a espada. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. É possível esse Cristo sem cruz, Padre Bruno? Essa é também a experiência de São Paulo, que ele dizia que nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado, não outro Cristo. Não existe esse Cristo senão o Cristo crucificado, né? É o verdadeiro Cristo, é o da cruz, que é também o sinal da nossa vitória, né? Nós não temos de pensar que a cruz, pois é um instrumento da nossa derrota, da derrota de Cristo. Ao contrário, a cruz é um instrumento da sua vitória e, portanto, também da nossa vitória. Nós, na Semana Santa, existe esse belíssimo hino em latim que se canta, sobretudo, no Domingo de Ramos, que ele diz assim, ao começo do verso, né? Ele diz, vecilla regis prodeunt, né? Ou seja, em outras palavras, as bandeiras do rei avançam. Justamente a cruz de Cristo é visto como este estandarte, essa bandeira que avança para vencer o mundo, vencer o demônio, vencer a carne e o pecado. Essas são as bandeiras, o estandarte do nosso Rei, Cristo, né? Se nós queremos triunfar com Cristo, já dizia São Paulo, né? Se nós sofremos com Ele reinaremos. Portanto, não devemos ter medo de seguir um crucificado, que para o mundo é uma loucura, né? Como dizia também o mesmo São Paulo, o grande São Paulo, que a linguagem da cruz é escândalo para os judeus, né? Loucura para os gentios, mas para nós é força de Deus e sabedoria de Deus, né? Então, a linguagem da cruz nos traz também uma paz interior muito grande, porque Cristo não nos prometeu nessa vida aplausos, vitórias, um bem-estar humano e social, né? Ele nos prometeu algo muito maior do que isso, né? Do que passa nessa vida, que realmente é reinar com Ele, é vencer com Ele.
E a mensagem da cruz também é uma força, como disse São Paulo, é força de Deus e sabedoria de Deus, né? Essa é a nossa sabedoria cristã que vence o mundo. Quando muitas pessoas se perguntam, né? De fato, no início do cristianismo, muitos pagãos se convertiam a Deus ao ver a fortaleza dos mártires, a força dos mártires, como homens e mulheres simples, muitos deles rudes, sem instrução, afrontavam a morte e afrontavam o mal como verdadeiros filósofos, né? Assim, os antigos tinham em grande estima os filósofos, né? Como, por exemplo, Platão, Aristóteles, outros grandes filósofos da antiguidade. E eles viam pessoas comuns, homens e mulheres, simples, muitos deles camponeses, sem instrução, mas que davam a sua vida por Cristo crucificado, né? Sabiam entregar e viver nesse mundo, olhando para as coisas do céu, né? Então, a linguagem da cruz é o nosso livro, onde nós podemos aprender muito no momento de dificuldade, né? A linguagem da cruz é a nossa sabedoria diante do mundo. O mundo nos promete uma vida fácil, coisas fáceis, mas Cristo quer que nós vençamos o mundo através dessa sabedoria que o mundo não conhece. E quer também que nós vençamos o mundo com essa força que o mundo não conhece, né? Os mártires, os santos, tiveram toda a sua força da cruz do Senhor. Então, essa também deve ser a nossa linguagem como cristãos, a linguagem da cruz. Que coisa linda, né, Fernando? Exatamente. Padre Bruno, eu quero muito que a gente possa falar ainda nesse bloco com o senhor a respeito do nosso chamado a unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. E aí o nosso sofrimento, ele se torna corredentor. Mas eu quero fazer uma pergunta anterior a isso, ainda, né, dentro daquela questão da problematização do mal. Eu vou fazer uma pergunta muito direta e simples, mas eu sei que o senhor sabe exatamente aonde eu quero chegar. A pergunta é a seguinte: se Deus criou todas as coisas, Deus criou o mal? Não, de jeito nenhum, né? Deus não cria o mal, Ele ordena o mal para a nossa salvação. O mal provém dessa desordem do pecado na criação. Sei que isso também não é uma resposta satisfatória, né? O que significa isso, nós não sabemos, né? Porque é algo que nós experimentamos, o mal na nossa história, na nossa vida, né? O pecado, o mal, a dor, o sofrimento, mas Deus não é o autor do mal, né? Deus criou todas as coisas com bondade, com sabedoria, com ordem. Contudo, isso que é interessante, sendo que as coisas não são deuses, as criaturas não são deuses, portanto, todos nós somos falíveis. Se todos fôssemos deuses, seríamos impecáveis, portanto, não existiria o mal. Mas Deus não cria deuses, cria outros seres diferentes dele, que depende, nós somos imagem e semelhança de Deus, temos essa familiaridade com ele, essa história de amor com Deus, sem dúvida nenhuma, mas somos outra coisa de Deus, né? Deus nos criou do nada, a nossa existência depende totalmente dele, mas nós somos criaturas falíveis também. Padre então, Bruno, portanto, o mal tem também espaço na nossa existência. Sim. Padre Bruno, seria correto nós afirmarmos, quando a gente começa a conceituar a respeito disso, falarmos sobre o mal como na verdade, o não ser, ou seja, a negação do ser, ou seja, tudo aquilo que Deus cria, né, vamos usar a palavra filosófica, todos os entes, aquilo que ele cria, por definição, é algo bom, é algo belo, né? Mas que o mal seja justamente quando essa criatura
vem, ou seja, perde algo daquilo que deveria ter ali, ou seja, como ausência daquele bem anterior. Seria correto fazer esse tipo de raciocínio? Sim, corretíssimo, porque o mal, ele não é um ser, né? Ele é uma ausência, é uma privação. Exato. Lembremos, né, que nós, no paraíso, os nossos primeiros pais no paraíso, foram criados em santidade e em justiça originais, né? Isso também está definido no Concílio de Trento, que o homem no paraíso foi criado em santidade e em justiça originais, né? Então, essa graça estava com o ser humano no paraíso. E o plano de Deus, né, claro, Deus é onisciente, ele sabia que o homem ia pecar, portanto, no seu plano, ele já previu a encarnação de Cristo, a sua morte, a sua crucifixão e, portanto, a redenção do ser humano. Mas, nesse plano de Deus, no paraíso, né, nós dizemos, se o homem não tivesse pecado, o homem passaria de uma maneira natural, né, ou conatural, do estado de graça para o estado de glória, né? Teríamos um pouco a mesma experiência de Nossa Senhora. Ela é cheia de graça, sempre vivendo na graça de Deus, e ao final da sua peregrinação terrestre, que nós celebramos agora em agosto, ela simplesmente foi elevada em corpo e alma, estando em graça, ela foi elevada à glória. É um pouco também a festa de hoje, da exaltação da Santa Cruz. A cruz justamente vem restaurar isso que nós perdemos, essa privação, isso do qual nós fomos privados, ou seja, de passar da graça para a glória. A cruz agora se transformou um instrumento que nos recuperou a graça de Deus, mas não como estava no passado. Recuperou a graça de Deus de uma maneira muito mais sublime, muito mais rica, através da humanidade adorável de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se grande foi o dom da criação, muito maior agora é o dom da redenção. Isso também é uma ideia chave no pensamento de Santo Agostinho. De fato, nos meus estudos que eu fiz do doutorado em Santo Agostinho, foi um dos elementos que eu quis ressaltar muito, né? Santo Agostinho, ele estuda muito a criação, portanto, o bem, a beleza, a verdade das criaturas, em relação com a nova criação da graça, trazida pela redenção de Cristo. Então, tudo o que Deus fez é bom. Tudo o que Deus refez através da sua cruz é ainda muito melhor, né? E tudo o que Deus fará na vida eterna, nenhum ser humano jamais, né? Nem olho viu, nem o coração do homem experimentou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, excelente. É grande o mistério da fé, grande o mistério da nossa santificação. Muito bem. Agora, padre, eu queria que a gente pudesse falar sobre esse chamado. Eu vou lembrar aqui da maravilhosa encíclica de São João Paulo II, Salvifici Doloris, e me recordar aqui de uma passagem onde o apóstolo Paulo diz: completo em minha carne o que faltou à paixão de Cristo. Ele está, de fato, a dizer que aquele sacrifício de cruz, falta algo nele que precisa ser completado por nós? Ou seja, como que nós devemos entender isso que São Paulo diz e a possibilidade de nós participarmos da redenção de Cristo com a nossa vida, com os nossos sofrimentos? Sim, o sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito que agrada a Deus Pai. É o sacrifício propiciatório por excelência. Mas, dentro dessa maravilhosa providência divina, Ele quis que nós também fôssemos parte do seu corpo. Portanto, esse sacrifício perfeito de Cristo, que foi realizado de maneira perfeita pela cabeça, também passa pelos membros, que somos nós, que somos seu corpo. Não existe
a cabeça do corpo místico sem nós que somos seu corpo. Então, nós também formamos parte desse mistério da salvação, que Deus, né, por sua bondade, porque não é mérito nosso, mas por sua bondade, quis também associar-nos a esse grandíssimo mistério da salvação. Portanto, né, esse mistério da dor, do sofrimento, para nós também se converte em força de redenção e de santificação. Também nós podemos colaborar com Cristo, né? Colaborar, eu coloco em sentido estrito mesmo, colaborar verdadeiramente com a salvação de Cristo, padre, mas sempre em Cristo e por Cristo. Assim, essa pessoa que está assistindo a gente agora, que está no leito de um hospital, essa pessoa que está assistindo a gente agora, que está em luto porque perdeu uma pessoa que ama, essa pessoa que está agora em grande sofrimento, seja por qual motivo for, nós estamos dizendo para ela que ela pode unir-se a Cristo e essa sua dor, ela pode frutificar em salvação para a sua própria vida e para a vida da igreja e para a salvação das almas, é isso? Com certeza. Vemos isso no grandíssimo exemplo de Nossa Senhora. Vamos celebrar amanhã Nossa Senhora das Dores. O Concílio Vaticano II, nessa Constituição Dogmática Lumen Gentium, diz justamente que Maria, né, cooperou com a nossa redenção não de uma maneira passiva. As próprias palavras da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Vaticano II, que Maria cooperou não passivamente, mas realmente de uma maneira ativa. Cooperou com a nossa salvação de uma maneira especial, sobretudo aos pés da cruz do Senhor, né? Mas desde a encarnação, quando ela dá o seu sim a Deus Nosso Senhor, ela entra de cheio no mistério da salvação como parte do corpo místico de Cristo. Então, a pessoa que sofre, né, a pessoa que perdeu um ser querido, ela também se une a esse mistério da dor, né, que também Deus experimentou na sua encarnação, né? Deus, enquanto Deus, não sofre, mas enquanto esse Deus unido à nossa natureza humana, ele também experimentou a dor, o sofrimento. Assumiu a nossa dor e o nosso sofrimento. Portanto, nós também somos partícipes desse grandíssimo mistério de santificação das pessoas. Pensemos tantos santos, né, que uniram os seus sofrimentos num leito de hospital, tantos mártires que morreram em campos de concentração, por exemplo, pessoas que realmente sofreram na sua vida, ou até mesmo grandes confessores que, através do sofrimento, pensemos, por exemplo, São João Maria Vianney, que unia o seu sacrifício para a salvação, para a santificação dos seus irmãos e irmãs, né? Também nós podemos fazer isso, né? Como cristão, tudo o que nós fazemos, né, por amor a Jesus, obtém um prêmio grandíssimo, né? Não somente para essa vida, mas também para a vida eterna. Portanto, o nosso sofrimento nesse mundo não é sem sentido, né? Nós não podemos explicar com a razão, mas nós podemos crer firmemente que também o nosso sofrimento tem uma resposta unido ao sofrimento redentor de Cristo, né? Então, esse também é a nossa missão nesse mundo, levantar os nossos corações, assim como Cristo é no dia de hoje levantado, exaltado na sua cruz, nós também podemos levantar o nosso sofrimento das coisas da terra e colocar o nosso coração também nas coisas do céu. Padre Bruno, eu estava aqui ouvindo o senhor e pensando, né? De fato, ajuda quando nós começamos a compreender, a falar a respeito de um Deus que é sumo bem, que criou todas as coisas, portanto, se existe o mal na verdade é a ausência do bem, é privação. Só que quando ele bate na nossa porta, quando nós temos que nos despedir de um filho, de um pai, de uma mãe, quando nós vemos a saúde esvaecer, quando
né? Eu vou dar um exemplo de algo que eu vivi, né? E vivo até hoje, quando começaram a chegar o diagnóstico de alguns dos meus filhos, e eu fui perceber que eu seria pai de filhos especiais, a dor realmente toca o coração e muitas vezes aquela pergunta que todo homem, muitas vezes, no momento de dor, se sente, ou se não faz, pelo menos sente o desejo. Por quê? Por quê? E o sentimento de solidão, o sentimento de parece que você está abandonado, tudo isso vem muito ao coração. E olha, a minha experiência foi que a única resposta que eu pude encontrar no meio desse diagnóstico dos meus filhos e dos sofrimentos que me tocaram foi a cruz de Nosso Senhor. Olhar para Ele e ver que Ele lá do alto da cruz também disse: meu Deus, por que me abandonaste? Sabendo que é um salmo que termina com um ato de grande confiança em Deus, né? Mas ele, vivendo o drama humano do sofrimento com todas as suas consequências, é a única resposta satisfatória para o sofrimento humano. Quando nós chegamos diante da dor, eu não conheço nenhuma religião, nenhuma proposta filosófica, nada capaz de responder o homem nesse dilema. Só existe um mistério, e é mistério, né? Não é que ele vai me trazer respostas cartesianas, não vai. Mas ele vai me jogar diante de um mistério que encontra com aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração, e é o mistério da cruz de Nosso Senhor. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é só um comentário que eu queria fazer, porque eu estava ouvindo o Senhor e essas coisas começaram a fervilhar no meu coração. Mas sabe, Fernando, hoje nós temos, Padre Bruno, muitas propostas de pessoas que confiam em si mesmas, não é? Que querem ser os próprios salvadores. E para nós cristãos, nós sabemos que não existe outra fonte de salvação, a não ser o Cristo que morreu na cruz. Então, e hoje as pessoas buscam nós temos aqui, nós recebemos, Padre, todos os dias pedidos de oração aqui, muitos pedidos de oração, por diversas formas, diversos sofrimentos, não é? E existe do lado de lá, no mundo, pessoas dizendo: olha, a felicidade está ali, a felicidade está ali, a solução está aqui, a resposta está lá. Quando, na verdade, nós sabemos que o único lugar onde está essa felicidade é na cruz. É por isso que é loucura, né? Então, ser cristão é você pôr a cruz e ser feliz, colocar a cruz nos ombros e seguir esse Cristo, né, que carregou a sua cruz, e achar a felicidade nessa cruz. Então, para a gente encerrar aqui, né, a sua presença hoje no Brasil Cristão, eu queria que o senhor deixasse mesmo essa mensagem, e que, a partir do que Cristo falou para nós: quem quiser me servir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque é na cruz que está a nossa felicidade. É essa loucura mesmo que nós anunciamos e que nós vivemos. Sim, exatamente. Jesus, nosso Senhor, ele nos trouxe com a sua vida e com o seu exemplo esse ensinamento. Isso não resolve todo o problema do mal da nossa vida, a perda de um ser querido, uma pessoa que sofre na nossa família. Contudo, né, essa também foi a experiência de Deus nesse mundo. Pensemos, por exemplo, que Deus, Pai, a pessoa que mais ama é seu Filho unigênito. E ainda assim, Deus Pai permitiu que o seu Filho sofresse para a nossa salvação, né? Nós que não tínhamos nenhum mérito, nós que não tínhamos, feito nada para receber tão grandíssimo dom da nossa redenção, da nossa salvação, contudo, Deus Pai oferece aquilo que Ele mais ama, que é seu Filho unigênito, para a nossa salvação, né? E isso dá uma força grandíssima no momento do nosso sofrimento, das nossas dificuldades de cada dia, né? Por isso, aí essa mensagem que eu gostaria de deixar, né, para todo irmão, para toda irmã que sofre: olhar para Cristo crucificado, né?
Ele, com a sua graça, com a sua misericórdia, nos dá força para levar adiante também o mistério da cruz na nossa vida, né? É impossível passar nessa vida sem cruz, sem sofrimento. Por isso, olhar para Cristo nos dá força, nos faz também converter-nos em bons samaritanos dos nossos irmãos, né? Levar também as cruzes daqueles que sofrem, ter paciência com os nossos irmãos e irmãs, amá-los verdadeiramente em Cristo, para que a cruz de todos, né, que cada um de nós leva no seu coração, no seu, às vezes até mesmo na sua corporeidade física, material, tudo isso seja também um sinal de salvação, de santificação, que seja já o começo dessa nova criação que Deus vai trazer para a nossa existência na vida futura, na ressurreição final. Então, essa é a minha mensagem e agradeço de coração pelo convite e fico muito lisonjeado e peço a Deus que continue abençoando vocês. Amém. Dai-nos uma bênção então, Padre, antes de ir embora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Bruno, na sua pessoa, eu agradeço também toda a congregação dos Legionários de Cristo. Eu sei que amanhã é um dia muito especial para a congregação, então fica aqui uma grande saudação a todos os Legionários de Cristo. Um grande abraço, Padre. Abraço, obrigado a todos. Maravilha. Querido, né? Ai, muito bom, gente. Nós vamos fazer um intervalo, mas olha só, presta atenção, porque agora nós queremos a sua participação aqui no Brasil Cristão. Ontem nós tivemos o 7º encontro das Mãos Ensanguentadas de Jesus. E você assistiu? Você acompanhou pela TV? Você acompanhou os testemunhos, as pregações, a adoração, a novena? Não foi lindo? Então nós queremos agora colher de você a sua participação. O que você achou de ontem, do encontro? Manda mensagem para a gente no nosso WhatsApp, 19997169915 e diga para nós qual foi a sua participação ontem, como é que você participou, o que você achou, recebeu alguma graça, foi te sentiu tocado no coração, né? Exato. Manda para nós, porque daqui a pouquinho nós vamos ter o Padre Eduardo e a Irmã Luísa aqui conosco e nós queremos saber o que você achou, tá bom? Manda para nós enquanto a gente faz um intervalo, que é rápido, a gente já volta.